Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Qual é a origem do ser humano? O que é o espermatozoide? É um líquido com semelhança de goma a evidenciar que são mesmo produtos da sujeira e, por isso, admitindo como bom tudo quanto é asneira e, por tal, são dominados, tendo na sugestão e autossugestão a ilusão do que pensam que serve e que é bom. E assim sendo, a vida composta de seres magnéticos, pelos seus efeitos, é que vive o mundo nessa confusão há muito, onde nunca as filosofias puderam embargar o sofrimento, pois as seitas e filosofias são todas feitas pelos magnetizadores, que são os seres humanos. E por isso, quanto mais filosofias, mais sofrimentos. Como assim, já muito o mundo vem sentindo. Porfírio, quanto mais filosofia, mais confusão, mais desentendimento? Em curtas palavras, exatamente isso. A filosofia nasce da incerteza do pensamento. O pensamento não conhece, cria-se a filosofia. Pode ser ou não. Então, a incerteza, a própria ciência em si, filosoficamente falando, também não conhece. Aí vai investigar. A religião também não conhece, porque a humanidade, pensando e imaginando, se desligou da força divina, autêntica, verdadeira. Então, virou filosofia. Então, no desenvolvimento humano, o primeiro conhecimento se chamava filosofia. Confere, doutor Carlos. Perfeito, é verdade. A palavra vem do grego, né? Philos, quer dizer amizade, amigo, sofia, sabedoria. Mas essa parte de filósofos gregos, tem até os racionalistas, que pegam um cinismo, que era aquele cinismo daquele tempo filosófico, é diferente desse cinismo do animal racional, que é hipócrita, né? Que é falso. E eles falavam a verdade de uma forma muito direta, tanto que o Sócrates, né, foi obrigado a beber cicuta porque ele não aceitou que era o homem mais inteligente da Grécia, dito pelo oráculo de Delfos, e ele achava que os homens da Atenas daquela época eram muito inteligentes, os grandes comerciantes ricos, os chefes militares, os governantes, ia conversar com todos eles e eles não sabiam quem eles próprios eram. Eram aparelhos inconscientes de forças inconscientes e despertou uma inveja e acabou bebendo a sua cicuta. Então, filósofo daquele tempo era a mesma coisa que os brahmanes da Índia antiga, né? Brahmanes é a classe que é para orientar a sociedade. Hoje em dia se fala que é intelectual, né? Cientista. Os grandes pensadores da Grécia, a conclusão final é: só sei que nada sei. Isso é verdade. Isso é verdade. Os outros nem sabem que nada sabem. Pensam que a vida é essa mesma e vão vivendo, né? E os mais fortes sugestionam os mais fracos. Os filósofos de hoje, né, falam que tudo é autossugestão. E não acredito que nessa obra esteja a verdade das verdades provada e comprovada com base lógica, né? E aí, quando eles vão fazer a pesquisa e reconhecem um poder superior, e vem as provas da imunização racional em si mesmo, na sua vida, aí muda de figura. Mas até lá eles ficam falando que a filosofia é a rainha mestra do princípio e fim de tudo. E diz que tudo é nada e nada é tudo. Eles têm uma argumentação circular e isso é o que está em vigor no artifício, né? Na Índia eles falam que são brahmanes decaídos, comparando com aqueles dos tempos védicos, né? Onde sabiam dos seres dos astros, sabiam por que a pessoa tinha que fazer a sua passagem aqui. Isso está mais para o alfabeto astrológico, como eu falo sempre. Mas essa argumentação circular, o racional diz que eles vão à frente e voltam atrás, vai atrás e volta à frente. Eles chamam de lógica dialética, né, Porfírio? Materialismo histórico. Mas isso tudo é um malabarismo verbal de Judas o traidor. Eles caíram nessa armadilha. Esquece que se tem autossugestão, tem mesmo, né? As pessoas vivem por causa de autossugestão. Foi lido ali, a pessoa pensa que é bom,
pelo seu apego e atraso, aí ela tem o seu critério do que ela acha que é bom para ela. É a autossugestão, né? Mas existe a alossugestão, que são os mais poderosos magnetizando os que têm menos poder, e aí está todo o esquema da sociedade de animais racionais. E tem a alta sugestão, né? Tem livros que o racional está com essa grafia, tem outros que pode ter mudado, mas a alta sugestão se refere, em Obras-Primas fala alta sugestão, se refere à magnetização por vivente do vácuo. E aí, mesmo o filósofo, ele não está imunizado de ser atuado pelos invisíveis do vácuo, né? Então, a filosofia é muito boa para distrair, né? Vai passando o tempo, é isso que ele diz no quinto da obra, coincidência, é o quinto da obra, mais ou menos os modos dos filósofos. É pensamento, resumindo, é pensamento articulado, eles são espertos, né? Articulado com a imaginação. O esperto racional diz que é aquele que faz prevalecer a mentira como se fosse verdade. A imunização racional não é filosofia, não é seita nem doutrina, é um conhecimento natural que a pessoa conhecendo passa a se conhecer e ter as provas em si mesmo e recupera as virtudes que estão no tribunal racional. E aí tem um perfeito equilíbrio enquanto durar e não nasce mais aqui depois que se desligar. Eu queria que o Luiz Cláudio falasse um pouquinho dessa nossa formação acadêmica, que todos aqui, ele é advogado, Dr. Carlos é médico, formei em engenharia e lecionei na universidade. Trabalhamos, nós todos, e nos formamos dentro desse contexto filosófico que se chama Tribunal de Judas. Hoje o nome é esse. Nós somos doutores formados no Tribunal de Judas, o Judas traidor de Jesus. Como é que você se sente ao saber dessa realidade, ô Luiz Cláudio? Realmente é desagradável, né? Você se saber defende, você que tem a um gente... circuito jurídico. É porque tudo que aconteceu e que acontece, as filosofias, como o Carlos falou, como você bem tem falado, dito, tudo isso foi criado pelo pensamento, certo? Porque a filosofia, os filósofos pensavam, né? Então criaram as filosofias, tanto que existem várias diferentes, né? São todas uma diferente das outras. E o racional superior diz que o pensamento foi uma forma de vida e o raciocínio é outra forma de vida, né? Então tudo aquilo que aconteceu com a gente, como você falou que nós somos, né, foi criado, foi feito, foi realizado de forma inconsciente, se baseando nas filosofias. Então quer dizer, a vida do pensamento era de lapidação, sofrimento. As pessoas buscavam, né? Então criavam as filosofias, as seitas, as doutrinas, criavam da sua forma, da sua maneira, porque estavam pensando. Isso é meu entendimento, Porfírio, entendeu? Porque estavam pensando, então procuravam algo para que satisfizesse as suas conveniências, porque tem muitas seitas e doutrinas e filosofias criadas para satisfazer a própria conveniência, né? Está de acordo com aquela maneira que a pessoa pensa. Então ela cria a sua religião, a sua doutrina. E se for forte, faz prevalecer. Pois é, isso aí, porque tudo é feito pelo pensamento que é do chão. A mudança do pensamento do chão para o raciocínio que é de cima. O raciocínio de origem racional e o pensamento do chão, de origem do chão. E por isso todos os animais pensam. Então, quer dizer, realmente um assunto que a gente precisa realmente, Porfírio, se aprofundar, porque para poder esclarecer muitas dúvidas que existem. Porque todos nós estamos nessa, que você acabou de falar aí, né? O Tribunal do Judas, no meu modo de entender. É aquela velha história, né? O meia-culpa, eu não tinha como fazer diferente. Mas existe uma coisa que todo estudante de cultura racional prova e comprova a situação. É a contradição de todo o conhecimento acumulado de modo artificial por essas filosofias criadas, essa coisa toda, a contradição
daquilo que ela se apresenta. Um suposto criador, um filósofo, grande filósofo, criador da humanidade, que é soberbo. O povo suplica ao Deus que lhe foi apresentado, chora, reza, suplica e continua sofrendo e morrendo. E na hora que precisa, o soberbo não atende. Alguns, por forças naturais da ligação e outros fatores que cada um tem aquilo que merece, são até atendidos, alguns, mas não é para ser atendido, porque o implorar não é uma força de vida, o implorar é um atraso, ou melhor, é o caso do atrasado, caduco. O caduco é que vive implorando, é o crente. O caduco é um crente, por isso ele não conhece, acredita. Eu fiquei acreditando que existisse realmente um Deus conforme a doutrina cristã me foi apresentada. Eu fui catequizado, não tinha opção, né? Eu estou no meio da situação que, né, um regime que eu só poderia ser católico por contingência, até que eu consegui me libertar da questão filosófica. Os princípios doutrinários eu não joguei fora, não. O encarar o próximo como a si mesmo, que me foi doutrinado, eu consegui segurar para você. Esse faz sentido. Agora, aqueles outros princípios que são contraditórios, eu vou assim, mas peraí, a dor que eu sinto é a dor que o outro sente, por que eu vou fazer isso? Aí eu protestei, você não, isso eu não quero mais adotar para mim. E quando chega a cultura racional, aí encaixou que nem uma luva, porque havia muita contradição. Eu rezava para Jesus, eu segui toda a doutrina que me foi ensinada e sofria que nem um condenado. Eu assim, peraí, isso aí não foi feito para eu sofrer, por que eu continuo sofrendo? Isso é o que acontece por aí afora, né, Porfírio? É o que acontece com as pessoas. E é esse sofrimento, é essa contradição que traz as pessoas à cultura racional. Aqueles que ainda estão dentro das suas conveniências, que nasceram mais poderosos e coisa e tal, que sabem arrumar a coisa para viver, talvez até nem peguem na cultura racional por causa disso. Porque acham que a cultura racional só foi feita para os sofredores. Mas não, eu vejo o contrário. O sofrimento foi feito para que você chegue à cultura racional. Então exatamente o inverso. Você acha então que o sofrimento é necessário, a lapidação é necessária para a pessoa poder... A finalidade do sofrimento é exatamente essa. Se não houvesse este sofrimento, eu não poderia parar de pensar. Eu estou fazendo quase que um esforço sobre-humano, depois da academia e todo aquele desenvolvimento intelectual que nos lapidamos muito, né? Viramos quantas noites para aprender, estudar e passar na prova. Como foi difícil tudo isso. E respeitamos aquilo que os outros ainda passam. Mas isso é a questão filosófica de conveniência que pode ser substituída com a cultura racional. A questão é, essa mudança ela tem que ser sob controle. Não é uma mudança de você destruir ou desconstruir a esmo aquilo que foi feito pelo pensamento. Mas o racional superior fala na sua obra com letras expressas, sem necessidade de interpretação ou análise. Ele diz, tudo que o pensamento fez, o pensamento está destruindo. Mas é a força do pensamento. Então, o pensamento que foi feito para lapidar está destruindo tudo aquilo que foi feito pelo pensamento. Que é o caso que depois a gente fica sabendo da força magnética criadora, que é o poder magnético. Aí ele vem e diz, o magnético agora se rendeu e está destruindo tudo aquilo que foi feito para lapidar. Agora não precisa mais dessa lapidação, é a fase do terceiro milênio,
e para de pensar. Mas por que vai parar de pensar? Porque ninguém aguenta mais o sofrimento. Então, quem sofreu muito já chegou na cultura racional. Agora, o bom mesmo, Oswaldo, é chegar sem o sofrimento, né? Porfírio, vivíamos no Éden, vivíamos muito bem, mas aí não queríamos mais aquele modo de vida, abusamos e ultrapassamos. Aí passamos a pensar e a imaginar. Começamos a sofrer. Então o sofrimento tinha que ter para que quando chegasse um tempo de não aguentar mais o sofrimento, querer mudar de vida. Porque quando estava bom, mudaram de vida. Então, se vocês quiseram mudar quando estava bom, então agora vocês vão querer mudar quando estiver bem ruim. Então está na hora de todos mudarem porque está ruim. É a velha história da humanidade desde o seu princípio. A livre expansão do gosto e da vontade. Aqueles que dão expansão aos gostos e às vontades, o que acontece? A lei foi feita para quê? A lei do Tribunal de Judas, a nossa lei formal, né, doutor Luiz Cláudio? Os nossos conceitos jurídicos, todos eles foram feitos para conter os abusos. Vejam, nós abusamos dos abusados. Quer dizer, chegamos numa situação ridícula de você estar dentro de uma cadeia prisional, né? O sistema jurídico nosso, e continua abusando, praticando crimes lá dentro. Inclusive, Porfírio, esse assunto é muito forte, né? Porque existe a prisão, as cadeias, né? Existe a prisão também interna da própria pessoa, né? É uma lapidação, um sofrimento que eu vou te falar, hein? Qualquer semelhança não é mera coincidência, é a realidade da vida. Porque nós vivemos num sistema juriscondensado, já falamos isso em outros vídeos anteriores, um sistema prisional que, quando vai dormir, né, sai da jaula, né, aquele nosso vídeo sobre dormir, o sono, e ali é a hora que a gente vai para a realidade, a gente sai da matéria. E quando acorda, vem para a ilusão, burrificando cada vez mais, dando valores à vida de sonhos e ilusões. E aí a pessoa acha que se realizou. Eu me realizei, eu consegui ter 5 filhos, todos eles formados na faculdade, do Judas, traidor. Esse eu pareço que é só para diversificar e descontrair. E depois todos eles vão para onde? Junto com todos nós, e todos nós vamos, para dentro de um caixão, que é a última jaula que ficou ruim, né? É melhor não entrar nela, porque se entrar não sai, vai para a classe inferior, porque hoje é isso. O que está acontecendo é as pessoas perceberem. Nosso alerta é nesse sentido. Quer dar expansão à vontade? Dá, mas as consequências são essas. É a lei, não tem como. Saiu da lei de Deus, da lei da natureza, vai pagar adiante, de uma forma ou de outra. Passa a ser, a pessoa, Porfírio, passa a ser vítima do próprio pensamento, né? Por dar expansão às vontades. O que me dá arrepio mesmo e calafrio em mim mesmo é, se quando éramos puros, limpos e perfeitos, ligados na força da pureza ainda, quisemos expandir, agora que a gente está ligando no veneno das serpentes, é ruim de desligar, né? Então, hoje o mais difícil mesmo é a desmagnetização. Você vê aquela serpente toda bonitinha. É ruim de desligar, mas dependendo da cipuada... Qual é a consequência do abuso? É o fracasso do abusado, ora, mas é isso. Essa descontração toda é porque não é dizer o meia-culpa, né? Mas que nós estamos dentro do sistema e temos que saber sair dele. Então, cada um, como diz o Racional logo em 1935, ou a partir de, né? Todos têm o direito do erro e da perdição, constituindo o enigma da sua salvação. É isso, Jocá? Só para encerrar. É verdade. E para complementar aqui rapidamente, foi falado que os filósofos não acreditam no suposto Criador. Eles não são crentes. No 5º volume da obra, ele diz: os filósofos são orgulhosos e são incrédulos. A palavra que ele usa é incrédulo, quer dizer que não acredita, né? Agora, o conceito jurídico, como foi falado aqui, primeiro a gente tem que ver, tem as leis
de Deus, tem as leis naturais e tem as leis dos homens, que abstraem esses outros dois níveis superiores de leis, né? E estamos todos submissos a esse conjunto todo. Então, eles falam no conceito jurídico, o irmão aqui, advogado, me corrija se eu estou falando errado, é boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Então, na boa-fé subjetiva, o crente vai depois se lapida, até ficar descrente, né? E amadurecido e procurar um novo caminho e encontrar a imunização racional. E no amarelão, o racional diz que adorar é para quem sabe adorar. E quem sabe adorar só deve procurar na sua adoração coisas provadas e comprovadas de que possam ter proveito. Aquele que tem a ventura de conhecer essa obra deve procurar na sua leitura todo o saber que ela dá, pois quem sabe vive bem e quem não sabe vive mal. A ignorância é a maior infelicidade desse mundo, mas nos ensinamentos que aí estão em vossas mãos está a redenção, a salvação de todos. A salvação é a imunização racional. Não tem para os filósofos, não tem para ninguém, só o racional superior. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Salve.